Olá a todos, eu sou Gabriel Silva Povo, aluno de engenharia mecânica orientando a professora Diane, e esse é o nosso trabalho de gestão de sanduíche para obter madeira plástica a partir de materiais reciclados. A motivação da criação da madeira plástica foi buscar uma concorrência que seja ecologicamente sustentável à madeira natural. Para isso, ela consegue atuar trazendo uma solução para dois grandes problemas atuais, que é a grande quantidade de resíduos sólidos gerados diariamente e a falta de aproveitamento de produtos derivados da madeira, que movimenta um grande mercado às custas do desmatamento. Porém, apesar de muitas propriedades positivas da madeira plástica, seu uso ainda é meio restrito, vista a dificuldade de aplicar em algumas áreas devido à propriedade higroscópica do material. E esses efeitos são, claro, maiores na madeira natural, mas ainda estão presentes sim na madeira plástica, ainda mais pensarmos em um cenário como aplicação em interior automotivo. E uma forma, então, de evitar esse problema e eliminar as propriedades negativas da madeira plástica seria envolvê-la com polímero puro pelo processo de injeção sanduíche. Porém, a solução ainda é muito pouco explorada na literatura e seu uso é pouco difundido. Diante do exposto, o trabalho desenvolvido consiste em apresentar e discutir o processo de coinjeção ou injeção sanduíche e a obtenção da madeira plástica, com o objetivo de estar propondo um fluxograma do procedimento para servir como elemento precursor na disseminação do uso da madeira plástica enclausurada com polímeros. Bom, a madeira plástica ou composto de madeira plástica, ou WPC, da sigla em inglês, são definidos como um composto polimérico reforçado com fibras naturais, seja madeira ou outras plantas, ou seja, é um composto e que não existe uma combinação padrão. A sua formação pode variar muito, principalmente em decorrência das espécies cultivadas na região e como essas interagem com determinados polímeros. A aplicabilidade da madeira plástica é bastante rica, podemos substituir a madeira natural de forma muito similar. Ela tem ganhado muito espaço na arquitetura, na construção civil e também na decoração de áreas externas. Porém, apesar de ser superior à madeira natural na questão de absorção de umidade e emissão de odores, as limitações ainda são empecilho para algumas aplicações, por haver um inchaço de partículas próximas à superfície, o que pode até estar afetando também a textura superficial da peça. Bom, em relação aos métodos de obtenção, além da extrusão, que é o método mais comum, podemos obter a madeira plástica pelo método de moldagem por injeção, que é semelhante à moldagem por injeção convencional de termoplásticos. Vale destacar alguns requisitos, como uma boa homogeneidade, menos 0,5% de teor de umidade, conforme apontam alguns autores. Em relação ao processamento, temos que tentar estar obtendo então, uma alta taxa de plastificação, um curto tempo de resistência e pequenas faixas de temperatura de fusão. Isso porque a temperatura de fusão do termoplástico que foi escolhido, ela não pode ser muito próxima da temperatura de degradação da fibra de madeira, ainda mais porque ela vai ficar muito tempo trocando calor e pode estar degradando o material, isso não é bom. Bom, a moldagem por coinjeção, ela é usada para estar produzindo peças que possuem estrutura laminada com o material núcleo embutido em camadas de material pele. O processo envolve a injeção sequencial de dois materiais diferentes, mas compatíveis entre si, fundidos em uma cavidade onde os materiais lamíneo solidificam. Pode-se então dividir o processo de moldagem para injeção sanduíche em três etapas. Primeiro, o dispositivo injeta o material pele, em seguida, outro dispositivo injeta o material central. E na terceira fase, o material da pele é novamente injetado no molde pelo primeiro dispositivo para estar vedando o componente e aumentar a pressão de retenção. Isso é para compensar o posterior encolhimento da peça quando resfriar. Bom, para o desenvolvimento do trabalho, então, nós iniciamos com uma revisão bibliográfica, seguido da proposta de uma formulação de fibra matriz hipotética para analisar o procedimento. E a partir de referenciais de dados obtidos em combinações similares de outros autores, levantamos os principais parâmetros de controle que devem ser analisados durante a conjeção e propusemos, através de um fluxograma, o procedimento a ser seguido desde a coleta até a peça final. Em relação às variáveis de processo, bom, de modo a estar obtendo um processo de moldagem por injeção estável e peças com uma qualidade com a qualidade desejada, é necessário haver um equilíbrio entre parâmetros de injeção, como o tempo da injeção, a temperatura do molde, o material injetado, entre outros. E vale destacar que há dois cursos de plastização, porque há duas injetoras, que essa é a principal diferença em comparação a uma máquina de moldar padrão. Então, as variáveis de cada injetora elas são independentes entre si e elas são mais relacionadas ao material que elas vão estar injetando. Essas então são as variáveis a serem controladas em cada injetora. Lembrando que também há variáveis que dependem da geometria da peça que vai ser injetada, a temperatura do molde, entre outras coisas assim. E por fim, esse aqui é o fluxograma. Esse é o procedimento de obtenção de uma peça conjetada, tendo como núcleo madeira plástica um polímero virgem com material pele. Então temos aqui que, após preparado o plástico a ser reciclado e a fibra da madeira ou da planta, normalmente é usado um material para estar promovendo a interação entre a matriz e o elemento de reforço, que são os aditivos ligantes, ou agentes de acoplamento. E por meio de um processo intermediário, que pode ser a extrusão, que a gente escolheu porque ela gera uma melhor homogeneidade da peça, da mistura, ou diretamente por injeção também, assim você vai estar obtendo a madeira plástica que vai ser usada como núcleo da coinjeção. E com isso, depois de estar definindo qual vai ser o material pele, após a injeção sequencial dos fundidos no molde, é obtida então a peça final. Obrigado pela atenção de todos, eu estou à disposição para estar respondendo qualquer dúvida, sugestão e discussão, esse é meu e-mail, e muito